Olá, bom dia a todas e todos. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live sobre o despertar de talentos e transformação de vidas. Então, enquanto as pessoas vão chegando aí, Ian Carlos, muito obrigado pela sua participação. Isabel Zini, que saudade de você, Isabel! Olha só, que bacana! Todo mundo aqui, né? Estou tentando fixar aqui os comentários aqui na live, mas só que eu não sei como funciona aqui para fixar o tema da live. Vamos ver. Não. Melhor não mexer, não. Bom dia, já vi que a nossa convidada já entrou aqui na nossa live. Ângela, bom dia. Já vou te chamar, fazer a abertura primeiro. Falar de você, que é essa pessoa tão especial e que tanto tem contribuído aí para o desenvolvimento das pessoas, né? Principalmente as minorias, né? Minimizando assim as diferenças e elevando a autoestima de todas as pessoas. É um trabalho maravilhoso que a Ângela vem desenvolvendo. Eu vou pedir a vocês que estão acessando agora a nossa live para que vocês compartilhem aí, mande um aviãozinho aí do lado para cerca de 10 cada um, 10 amigos aí do Instagram de vocês, para que a gente inicie essa live com toda a atenção e todo o acesso para as pessoas aí necessários e merecidos por essa grande história de vida que é essa personalidade, vamos dizer assim, Ângela Maluf. Ela que nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e aos 15 anos mudou-se com a sua mãe e com as suas 3 irmãs mais velhas para São Paulo. E aí ela não parou desde então, chegando a fazer uma carreira de sucesso internacional como manequim modelo. Ela viu naquele bullying que fizeram com ela lá na adolescência, né? Naquele bullying, naquela situação que apontavam ela como diferente, como sendo diferente, ela fez daquilo algo esplendoroso e de sucesso, tendo uma carreira internacional na Europa, como sempre teve talento para desenvolver peças de artesanato, sempre teve acesso e condições de desenvolver produtos e peças belas, ela acabou fazendo um trabalho lá na Europa, aprendendo um trabalho voltado a lenços, a pintura de lenços, que ela vai explicar melhor. Hoje ela, né, no período todo, aí ela vai contar a trajetória, mas hoje ela está como vice-prefeita da cidade de Cotia. E vocês que estão de fora, eu estou vendo pessoas de Mariporã, pessoas de Santos. Alô Santos, galera, um abraço. Caieiras, a nossa grande Isabelzine, que fez um trabalho maravilhoso frente ao social em Caieiras. Toda a galera, o Marcelo, Larissa, Araraquara, pessoal de Araraquara, um beijão. Gente, vão mandando os aviãozinhos aí, tá? Eu vou mandando. Juliano, que legal que você tá aqui. Juliano, você tá me devendo aquele jantar, hein? Vamos marcar aquele jantar, hein? Eu tô fazendo como vocês aqui, ó, mandando os aviãozinhos aqui para que mais pessoas tenham o privilégio de conhecer essa história que desperta talentos e transforma vidas de Ângela Maluf. Vamos convidá-la. Cajamar também, né, Mara? A Mara, minha grande coordenadora comercial lá do Grupo E-Social. Regina, Bauru, Regina, me dá uma força aí. Convida todo mundo aí, hein? O pessoal acorda mais tarde aos sábados. Então já vamos convidar. Com vocês, Ângela Maluf, este grande ser humano que desperta talentos e que transforma vidas. Ângela! Que legal receber você aqui na nossa live. Que Richard, eu estou bacana. tão feliz, estou tão feliz. Eu estava ouvindo você falar na abertura. Você é uma pessoa linda. Eu agradeço imensamente o seu convite, Richard. E eu agradeço a Deus esse momento, né?
E eu agradeço imensamente a você das árvores para que esse sol penetrasse também, né? Sim. Porque, tá me ouvindo bem? A conexão tá falhando um pouquinho só, Será que você Ângela. está me ouvindo? Tô te ouvindo, mas ela tá oscilando a internet. Se você ficar mais próximo a um ponto Tá me ouvindo? da sua internet, eu acho que vai facilitar. Você tá. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Richard? A internet, ela está oscilando. A minha conexão. A conexão tá ruim? Isso, a conexão. A conexão tá oscilando. Acho que não pega direito, né? Eu vou me deslocar, Eu acho. então. Eu vou. Isso. Fica à Coisas que vontade. acontecem, né? Então, eu vou Lógico. estar melhor Maravilha. Enquanto isso, a para a gente galera tá conversar. todo mundo entrando aqui, ó. Espera um pouquinho. Pessoal, Agora acho que tá bom, né, Richard? enquanto isso, vão mandando os Tá bom assim? aviãozinhos. Agora a imagem. A Ficou bom imagem o som? tá. O som está ótimo. A imagem que não tá muito boa. Será que é o seu som? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. Só te vendo que não. Tudo bem, Richard? Como vai você? Tudo bem, Ângela? A imagem agora. Oi! Pessoal, vocês me veem, Oi, veem bem? Richard! Será que tá certo? Tá me ouvindo? Batom no dente. Acho que tá com batom no dente. Te ouço, te, ou- Como vai, te ouço Richard? perfeito. Tem que falar no Tudo quarto. bem? Eu acho que é dele. Você me ouve? Eu te ouço perfeito. Você me ouve bem? Essas coisas acontecem, viu, gente? Aguardem aí. Enquanto isso, ó, vão mandando o Não convite para estou as te demais ouvindo. pessoas. Não está me ouvindo? Agora um pouquinho, É a- picadinho. Ângela, a sua conexão ela não está boa. Se você É a for minha ou é a próximo ao sua? seu. Eu acho que é a sua. Estão falando aqui que a minha imagem aparece bem e a sua não. Tenta no quarto. Tá pela casa para ver o melhor lugar, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Fica à Aqui tá vontade. bom? É live Ah, ao então não vou sair vivo. daqui. Aí melhorou, né, pessoal? O que vocês acham? Melhorou? Tá bom aqui? Melhorou, sim. Para mim tá bom aqui, Melhorou. para você tá bom? Maravilha, melhorou. Ok, então, Ótimo. vamos por aqui. Aí, gente, ó, Ótimo, gente, ótimo. live é assim mesmo, ó, ao vivo. Estamos aqui, essas coisas acontecem. Olha o Marcos, que legal, Marcos e o Elinho, meus grandes amigos, legal vocês estarem aqui. E todas vocês também, a Maia Sommer, minha grande vizinha lá de Bauru. Pessoal, é um prazer imenso, nós estamos... Olha, tá perfeito agora a conexão. É um Ah, prazer que bom. imenso recebermos Ângela Maluf, essa grande pessoa, personalidade que desperta talentos e que transforma vidas. Agora a palavra é com você, Ângela. Richard, em primeiro lugar, muito obrigada, Deus, né, por proporcionar esse momento entre nós. Obrigada, Richard, pelo convite. Fiquei encantada. E para te agradar, que eu sou uma menina inteligente, eu tirei meu óculos, que eu sei que você me gosta sem óculos. Eu não estou enxergando nada. Eu só quero ver você, tá bom? Eu vendo você, eu também. Obrigada, Richard. Muito obrigada. Eu vou tentar Muito sentar para a gente obrigado. conversar com muito conforto. E assim, Mas, Richard, eu fiquei encantada de te ouvir falar nessa abertura. Ouvir você é muito prazeroso. Eu te agradeço imensamente.
esse momento que você está realizando para nós dois e para um monte de pessoas mais. Obrigada. Com certeza, com certeza. Eu é que agradeço a sua participação. Realmente, sem sombra de dúvidas, você é dessas histórias de pessoa guerreira que vem vencendo, travando batalhas e vencendo a cada dia, e vem também contribuindo para que outras pessoas também se desenvolvam e vençam. E isso é louvável, Ângela, isso é louvável. E o que é principal, você faz tudo isso por amor, que é o que Sim, pouco nós vemos hoje em dia, né? O sentir, você sente, você vibra pela sim, vitória do outro, isso é com merecido. certeza. Mas vamos falar da Angelinha. A Angelinha lá em Campo Grande, como era essa menina? Era peralta? Fala um pouco da sua infância, Ângela, pra gente. Ok, essa menina, pouco fala-se sobre essa Ângela criança, né? Então essa é uma oportunidade também. Ela não nasceu pronta assim com 65 anos. Ela nasceu em 55, é uma cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela é conhecida como Cidade Morena, né? E eu sou a quarta menina de uma família de mulheres. Foi uma infância bem delicada, bem difícil. Naquela época também a gente tem que entender, as coisas não eram como são hoje. Hoje não tinha uma lei que protegia uma criança, não tinha esse amparo político para a criança. Então eu entendo que era assim, era no tapa, manda, obedece, não se discute. E infelizmente eu tive um pai alcoolista. Esse pai, hoje eu entendo como uma doença, hoje eu entendo que ele merecia tratamento, mas naquela época, há 60 anos atrás, 65 anos atrás, estava tudo certo. E é assim mesmo, deixa quieto, não contraria que é pior. E nessa relação foi bastante difícil, Richard, porque todas as pessoas sofrem muito. Então, hoje eu sou uma codependente do meu pai, como todas as nossas irmãs, né, vivas, e minha mãe já partiu também, meu pai já partiu também. Então, como eu tenho um respeito muito grande também a essa ancestralidade, ele nos fez conhecedoras de lutas, lutas pela família, que é hoje uma pauta importante na minha vida. Ele me fez pertencer a essas bandeiras todas contra a violência. Aí você fala, quando você aconteceu, quando você sentiu, quando você vivenciou essa violência? Eu acho que eu nasci conhecendo essa violência, mas eu não interpretava dessa forma. Eu me lembro que uma vez, Richard, e amigos, eu era pequena, minhas irmãs tinham saído para trabalhar e eu estava só com a minha mãe em casa. Eu devia ter, eu penso que uns 6, 7 anos, eu penso. E eu sabia onde era a delegacia, porque essas polícias iam muito na minha casa, eram amigos do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito importante, socialmente também. E aí, um dia, ele trancou eu e minha mãe em casa, fechou tudo, ele colocou álcool e falou que ia pôr fogo na casa. Nós ficamos muito assustadas. Como eu era muito pequena, eu arrumei um jeito de sair de casa. Minha mãe falou, corre, vai na delegacia, chama a polícia para vir para cá socorrer a gente. Pegar teu pai, porque teu pai está fora do juízo. Aí eu cheguei correndo na delegacia, por favor, vai na minha casa, meu pai vai pôr fogo na nossa casa, me trancou eu e minha mãe, eu consegui fugir, vai lá. Eles falaram assim, nós não podemos ir na casa do comendador. Aí eu voltei para casa da minha mãe. Mãe, eles falaram que não podem vir aqui, porque não pode vir com o carro da polícia na nossa casa que vai chamar muita atenção e meu pai não vai aceitar isso. Aí minha mãe deu dinheiro para que eu voltasse lá, pedisse para eles pegarem um táxi. Olha quanta inocência, né? Para que eles viessem de táxi nos ajudar, para que não chamasse a atenção das pessoas. Então, era um olhar muito assim, o que os vizinhos vão dizer, o que vai ser de nós. Era uma questão muito social, ninguém se... Até hoje também não está muito diferente essa coisa. Você está apanhando na sua vizinha e o seu vizinho fala, não tenho nada com isso. Raros são os casos que chegam até nós dizendo, minha vizinha vai morrer. Ou ainda, minha vizinha está batendo nos seus filhos, socorram, né? Cheguem lá. E tem uma baita barreira de preconceito, de resistência aí acudir essa pessoa. Podemos perder uma mulher, uma família nesse momento. Temos que mudar isso. Nossa, e aí, Ângela. foi assim. Aí eu percebi que foi um grande passo feminista que eu dei indo até a delegacia, negociando com eles o transporte para que minha mãe fosse acudida comigo naquela casa.
que não fosse incendiada conosco. E a minha, Richard, para minha fase escolar, eu sempre fui muito alta, magrela, eu dobrava os joelhos, o osso saía para fora, assim, muito magra. E a minha idade era daquela série, né? Digamos, do segundo ano primário, mas a minha altura já era da admissão. E eu me sentia muito envergonhada, porque eram pessoas diferentes de mim, e eu era única. E eu era muito estranha, eu era muito tadinha. Eu lembro de mim, eu sofria muito, sabe? Por ser essa diferença, por talvez a falta da presença de um pai mais presente. A minha mãe se preocupava sempre muito com ele, e ela também não cuidava da gente como eu queria ser cuidada. Porque a Não é? preocupação dela preservar meu pai para não machucar a gente de novo, né? Mas a gente sempre acabava protegendo ela do meu pai. E aí eu fiquei assim, da última da sala. Isso aí era o meu lugar preferido, que ninguém me visse. Então, quando hoje vejo a turma do fundão, eu me identifico muito, não pela bagunça. Eu nunca fui bagunceira, mas eu queria ficar quietinha, que ninguém me olhasse, ninguém me chamasse para perguntar nada, porque eu era uma péssima aluna. Eu era péssima. Eu não sabia nada, sabe, Richard? Eu não sabia uma tabuada, e parece que naquela época a pedagogia da professora, parece que ela sabia que você não sabia, né? A tabuada do 7. E era uma época, Richard, que tinha um tablado, assim, tinha o quadro que chamava-se de negro, tinha lousa, um tablado embaixo e uma régua gigante, quase uma palmatória naquela régua. E falava, parece que ela pegava você lá no fundão. Por favor, você, Ângela, venha cá. Acho que não era Ângela, acho que era um número, porque era chamada pelo número, né? Lembra Sim. disso? Você Lembro, viveu lembro, isso? acho que vivi sim. Então, chamava pelo número. Vem aqui na frente falar tabuada. Era justamente a mais difícil, eu não sabia. Então, Nossa. essa exploração, essa visibilidade para mostrar que você não sabe, mostrar o que o professor sabe, você não, que os outros amigos sabem, você não, eu sofri muito, muito. E quando minha mãe, nós chegamos no momento, eu estava na adolescência, minhas irmãs já adultas, mas nós entendemos, Richard, que nós não podíamos mais continuar lá, vivendo daquela forma, com tanto medo do meu pai. Nós tínhamos muito medo dele, medo extremo. E aí nós falamos para minha mãe, a gente não quer mais ficar aqui, eu acho que nós temos que ir para São Paulo. Porque, para mim, São Paulo era aquela árvore lá longe era São Paulo. Eu não tinha noção, nunca tinha saído de Campo Grande. Aí minha mãe falou assim, mas vocês são mulheres, o que eu vou fazer com vocês, mulheres em São Paulo? Se eu tivesse pelo menos um filho homem, mas vocês são mulheres, tipo, não serve para nada. Nós falamos assim, não, mãe, vai dar certo, a gente vai trabalhar, mas vocês nunca trabalharam, a gente vai começar a trabalhar, todo mundo. E aí, viemos para São Paulo, com nossa mudança, alugamos um apartamento e nosso compromisso era manter a integridade da vida da minha mãe. A nosso cuidado era com a minha mãe, porque se nós tiramos ela de uma Sim. casa, com todas as dificuldades, mas ela tinha uma casa, ela considerava um lar, nós considerávamos só uma casa. Então, nós viemos com ela e começamos a trabalhar. Tinha uma doceria perto do apartamento que nós alugamos em Ô, São Ângela, Paulo. Isso foi... Oi. ô, Ângela, mas antes disso, como foi para sua mãe romper os vínculos com o seu pai, né, diante da importância, da representatividade que seu pai tinha naquela região, romper mesmo, né, por ele ser violento, como ela fez? Vocês sumiram, saíram de casa, ou falaram, conversaram, sentaram e conversaram, ele compreendeu, ou vocês fugiram? Como que foi Não. isso? Se nós mudássemos de casa, socialmente ia ficar muito complicado. Nossa, a família tal se separou, a família Maluf desquitou-se, né? Desquitou-se naquela época. Então, acho que mudar de casa ia ser mais complicado, porque meu pai iria até lá e repetiria toda a situação novamente. Então, nós teríamos que nos afastar geograficamente para um lugar bem distante. Né? Foi aí que nós pensamos, São Paulo. São Paulo era uma coisa assim, eu via São Paulo como a terra de esperança, a terra de gente forte, a terra de gente da televisão,
sabe? Era uma época que eu assistia a Jovem Guarda e tudo acontecia em São Paulo. Eu falei, nossa, deve ser lindo São Paulo. E aí todas nós, irmãs, vamos para São Paulo, sim, vamos lá. E quando nós chegamos aqui, alugamos um apartamento, tinha uma doceria perto de casa, do apartamento, que estava precisando de balconista. Aí eu fui me oferecer para a vaga. Olha. Aí me aceitaram na mesma hora e eu comecei a trabalhar como balconista. Era muito feliz, era em frente a um banco chamado Sul América, na Brigadeiro Luiz Antônio. Não existe mais esse banco, eu acho. E só iam assim pessoas executivas, pessoas muito bonitas, sabe, bem arrumadas. Era uma doceria tipo bem chique. Olha. E aí eu conheci a torta de morango. Ai, eu acho que aí começa, Richard, um problema meu com o doce, mas eu já resolvi, tá bom? Eu resolvi que não gosto de torta de morango, mas eu vi a torta de morango, aquela coisa lustrosa, bonita, aquele morango brilhante. Eu falei, nossa, quero isso, quero comer isso. E aí eu fui pedir para a dona da doceria, que eu tinha muita vontade de comer aquela torta, se eu podia. Ela falou, não, você pode, vai descontar no dia 30 do teu salário. Só que nós não podíamos perder um centavo do nosso salário, porque era para entregar para minha mãe, para pagar tudo que tinha que pagar, aluguel, luz, água, comida, depois se sobrasse, ok, mas nunca sobrou. Aí eu falei, tá bom, entendi que não era para comer, naquele momento não dava para comer. Tudo bem, eu entendi, mas nunca falei sobre isso com a minha mãe, não. Trabalhei um tempão nessa doceria, servia, limpava, passava pano de chão. E para mim era tudo normal, era para cuidar da minha mãe. A gente não pensava na gente. Mas a minha irmã, Norma, quando eu era bem pequenininha, ela foi Miss Campo Grande. E eu fiquei muito encantada de ver minha irmã na passarela, minha irmã sendo aplaudida. Eu ficava assim encantada, sabe? Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Aí tá bom, passou. Aí cheguei em São Paulo, quando chegamos a São Paulo, como eu era muito alta, eu falei, ai mãe, será que eu não podia ser manequim? Aí um dia tinha um curso de manequim na praça no Paissandu. Era uma coisa bem risória que você pagava, você fazia um curso lá. Eu fui fazer um curso. Aí eu me senti já manequim, tá bom? Imagina, né? Imagina, tá bom. Aí um dia, chegando em casa, no apartamento da Brigadeiro Luiz Antônio, com a Paulista, eu cheguei lá, tinha uma amiga da minha mãe, do Clube Sírio-Libanês, da comunidade árabe. Aí ela falou, comentando com a minha mãe, não, porque nós vamos fazer um desfile de moda, que nós vamos que vamos. Minto, eu tô só omitindo uma parte grande. Dessa parte da doceria, até chegar esse momento, foram 5 anos, mais ou menos, sabe? Trabalhei em vários lugares, eu demonstrava ovo de Páscoa em supermercado, eu ia vender mocotó bom, uma embalagem de mocotó, lá no ABC, das cooperativas de São Bernardo, eu ia lá e eu ia de trem. Imagina, eu não tinha noção. Se eu pensava que São Paulo era naquela árvore lá longe, como que eu ia pegar trem para me virar em São Paulo, Estação da Luz? Mas olha, Deus que guia a gente, sabe, Richard? Eu pegava meu trem, ia trabalhar, fazia amizade, sabe? Eu sempre tive amizade com pessoas de base. É muito importante, essas pessoas são fundamentais na vida da gente. E o rapaz dos frios. Eu via mortadela, salaminho, azeitona, dá água na boca. Eu falava para ele, será que você pode me dar um pouco, salsicha? Você pode me dar um pouquinho no saquinho? E na volta do trem eu vinha comendo, que era almoço. E aí eu ia para a escola à noite, eu fazia um supletivo Santa Inês, para recuperar meu tempo, porque eu não tinha concluído o ginásio. Olha. Mas assim, era muito difícil, eu estava muito cansada. À noite estudar, eu falei, mãe, e eu não era boa aluna. Eu não gostava de estudar, porque eu tinha um aborrecimento muito grande de infância ligado à escola. Eu tinha medo de escola, medo de professor. Aí eu falei, ai mãe, não dou conta não, de trabalhar durante o dia e estudar à noite, é muito difícil. Ela compreendeu, ela falou, tá, então vamos ficar só com o trabalho, porque a gente precisa. E naquele dia que foram essas mulheres chiques na minha casa conversar com a minha mãe, elas falaram que eu fazia um desfile de moda. Eu, pam, acendeu a luzinha, eu fiquei na sala. Aí eu falei assim, mas eu sou manequim. Olha que doida. Elas me olharam, viram que não tinha nenhum perfil, né? Aí elas falaram, ah, mas é um desfile beneficente, não tem nem cachê. Eu falei, não cobro cachê. Eu faço beneficente, não tem problema. Isso estava ao mês do desfile. Afinal, elas tiveram que me engolir, me colocar no desfile. Fui provar roupa, perfeito.
Na semana do desfile, você não sabe o que aconteceu. Me deu cachumba. Ah, não acredito. Um caroço assim. O que eu fiz? Eu alisava o cabelo. Peguei o cabelo, puxei aqui e fui fazer o desfile. Foi uma das noites mais lindas da minha vida, Richard. Naquela Olha, noite vieram 3 convites para eu desfilar em outros lugares. Aí eu fiquei assim, nossa, me aplaudiram, nossa, nossa, foi tão assim, divino aquele momento. Aí eu falei, mãe, você é manequim de verdade agora. E aí comecei. E esses foram 15 anos da minha vida como manequim. Tinha na TV Mulher, depois com Clodovil, depois com Ney Galvão, desfilei alta moda com Hugo Castellana, cheguei a trabalhar com o Denner. E fui uma grande manequim. Mas o, é De- interessante, o Denner, nós entrevistamos a esposa dele, a Maria Estela Splendori. Você viu, Maristela né? Splendore, muito bem. É, exatamente. Isso Grande mesmo, uma amiga, grande, deve estar aí com a gente. grande Maria menina. Estela, se você estiver aqui assistindo a gente, um beijão. Ela falou que ia estar aqui hoje. Isso mesmo, isso mesmo. E ele morava onde é nossa cidade, onde nossa Rua Denner, né? Estou aqui, certo? Ok. E aí foi viagens pelo mundo todo. Mas eu acho interessante quando a gente fala assim, Ô, Ângela, no mas em que foi, momento, Ângela, mas em que tá? momento você começou a desfilar, participar de alguns eventos em São Paulo, né? É isso? Isso, Mas em que isso. momento que surge a oportunidade na sua vida de falar, olha, venha para a Europa, ou você falou, mãe, tô indo para a Europa? Em que momento teve essa mudança aí? E Explica pra é gente. isso que é isso que eu ia te falar agora. Eu nunca planejo muito. Eu nem sabia que eu poderia ir para a Europa, né? Mas o que aconteceu? Eu estava conversando com uma amiga minha, a Sofia, um domingo, na casa dela, e o filho dela falou assim: naquela época tinha um passeio com Estela, Maria. Lembra uma empresa de turismo chamada Estela Estela Mares? Barros. Estela Estela Barros. Barros. É. Sim, O filho dela tinha ido numa excursão para os Estados Unidos. E eu falei assim: por favor, me conta como que é esses Estados Unidos? Isso foi domingo. Como que é lá? O mato de lá é igual daqui? As árvores, como que é o céu, como que é? Me conta tudo. E ele me contou com aquela inocência de 8 anos. E eu fiquei encantada. E fiquei assim, nossa, deve ser lindo, os Estados Unidos. Então eu vejo que na minha vida tudo aconteceu por olhar e ver as coisas de uma forma bacana. Não assim, ai, que ódio, eu nunca fui para lá. Mas olha que legal, olha que interessante, mas realmente achando bacana aquela situação toda que ele sim. vivenciou. Não assim, ai, eu quero também. Eu nunca pensei para mim, ai, eu quero isso. Porque eu acho que quando você quer muito, as coisas escorrem no vão dos dedos, né? Juro por Deus, na segunda-feira, isso foi domingo, na segunda-feira de manhã, uma empresa chamada Rakan. A Rakan vendia tecidos. Uma empresa super chique aqui de São Paulo, da Ginha Nader. A Ginha me liga e fala assim: vamos ter um desfile em Brasília. Era na época do Figueiredo. Fizemos um desfile de modas em Brasília. Pensa bem. Como a Rakan vendia os seus tecidos? Nós montávamos roupas, mas assim, ao vivo, e a cores. Não, ao vivo não, no camarim. Mas roupas, tecidos eram montados em cima da gente, a gente desfilava ao som de música brasileira. Era um espetáculo. Nessa noite que nós fizemos esse desfile em Brasília, com a Rakan, veio um convite internacional para nós irmos para a Europa, levar Olha, os tecidos brasileiros para exportar a moda brasileira. Você acredita? olha. Então, assim, de repente eu estava indo e eu não tinha pensado nisso e tudo aconteceu de repente. Então, quando você faz as coisas com amor mesmo e tem pureza no coração, eu acho que o planeta todo conspira a seu favor, Deus abençoa você. E se for para o teu bem, Deus encaminha. Se não for para o teu bem também, Richard, Deus tira. Então, É. você sabe de livramentos, que você conhece bem também essa palavra, até ultimamente, né? Nas vidas pessoais da gente. Eu não entendo como desfazer algum vínculo como, ai, que pena. Eu falo, muito obrigada, meu Deus. Você me livrou de alguma coisa. Você é meu pai. Você cuida de mim, né? Então, nós Sim. temos vários livramentos, mas nós temos vários presentes também que Deus nos dá.
né? Como esse momento que eu estou vivendo também, nunca pensei, nunca, nunca. Aí se alguém falar, você é amiga do Rogério, hoje eu posso dizer que eu sou amiga, mas naquele momento nós nos respeitávamos profissionalmente, né? Ele antes vereador, depois prefeito, eu sempre secretária Sim. na cidade, embora... Fala. Ô, Ângela, mas aí e Europa, como foi? Conta pra gente. Eu tô curioso nessa parte, tá todo mundo aí curioso. Fala pra gente chegar aqui, chegar em Cotia. E aí você ficou quanto tempo lá? Daí você foi apresentar os Não, tecidos e eu tudo não mais? morei. Eu não morei Não nessa chegou a época, morar. então não cheguei. Eu desfilava, ia e voltava para o Brasil, voltava para a Europa, Estados Unidos, Argentina. Nós Olha, inauguramos a TV a cores em Portugal, em Lisboa. Fizemos Argentina, Buenos Aires, fizemos Paris, fizemos Frankfurt. Viajamos, mas íamos e voltávamos, né? E isso dava um status muito bacana para mim aqui no Brasil, para eu ser a manequim internacional. Isso foi muito ah, legal para mim. que Mas legal. E você continuou aí, morando com a sua mãe, então, em São Paulo e sim, viajava, ia e voltava. Que eu tinha bacana. uma coisa. O bip da época, Richard, era um bip. Bip. O meu, não me esqueça o número, era 33JB. É? Aí, se você quisesse falar comigo, tinha o número da central, você ligava para a central falava assim, um recado para 33JB. Aí eu recebi o recado, pi, pi, pi. Eu ligava para a central e pegava o recado. Era assim que funcionava. E minha mãe cuidava da minha agenda. Olha. Isso! Ô minha mãe é empresária. E era Ela cuidava muito da minha chique. agenda. E era muito Nossa, chique ter bip, né? Bip era a sensação, né? O pessoal era top, andava na, na cintura com bip e o bip. é verdade. Ai, Aí ai. eu desfilei até meus 29 anos. Foi quando um dia o senhor, um senhor espírita, amigo de Francisco Cândido Xavier, seu Eugênio, ele estava numa casa na Vila Mariana e deixou um recado no BIP. Mito, aí eu já tinha secretária eletrônica. Aí eu cheguei em casa de uma viagem, eu estava em Foz do Iguaçu, cheguei em casa, ele falava assim, Ângela, eu estou aqui em São Paulo, venha me visitar. Eu havia conhecido num desfile também em Minas Gerais. Aí eu falei, claro que vou. Aí larguei a mala e peguei o carro e fui, minha Brasília branca. Branca. Foi meu primeiro carro. Aí Olha. cheguei lá e ele falou assim, mas qual é seu sonho, Ângela? Aí eu falei, meu sonho de verdade é casar, ter filhos. Eu tenho um sonho de ter filhos. E até hoje eu não casei, E eu penso assim, seu Eugênio, se eu não casar, tô pensando em adotar. Eu e minha mãe vamos adotar uma criança. Porque eu tenho um sonho de ser mãe muito grande. Eu já estou com quase 30 anos. E as pessoas nunca se aproximam de uma pessoa assim, famosa, né? Porque eu era famosa na passarela, Lógico, menina lógico que era. inatingível. Desfilou com o Denner. A Maria Estela comentou o padrão de exigência que o Denner tinha com o Muito. Denner. Clodovil, então, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer mais, que é mais no meu tempo. Eu via pela TV a exigência imensa e Sim, você foi uma das escolhidas para desfilar, né? é Você, verdade. com certeza, as pessoas, todo mundo te conhecia, então tinha aquela Mas resistência, né? mas E assim, você, o que e que é o você é muito artista? bonita, e você é muito bonita, A Ângela, gente se então. faz um truque, faz um truque. Mas eu acho que na época, essa, essa minha necessidade era muito latente, porque a gente pensa sempre que o artista, pessoas envolvidas num palco, numa passarela, tem 1000 pessoas que rodeiam, que estão em torno dela. É uma vida muito solitária. Sabe aquela música que é interpretada pelo Calbi Peixoto? Cantei, cantei, até ficar com dó de mim, sabe? Sabe essa Sei música? sim. Ela Sei, é lógico que linda, sei. mas ela retrata bem a vida de quem vive da arte. Você, de repente, aplausos, passarela, holofotes, de repente tudo se apaga, você pega a sua bolsa de maquiagem, os seus sapatos, nem sempre os sapatos são da empresa que você está desfilando, geralmente são seus. Você passa pela porta do fundo e vai embora para casa e vem a solidão, né? Uma solidão É. enorme. E foi naquele momento que eu falei, nossa, como eu quero deixar uma raiz, eu quero ter um filho. E minha mãe também queria muito que eu adotasse, que queria adotar. E quando eu cheguei nessa reunião espírita,
eu falei assim, então, você sabe, eu conversei com você em Minas, meu sonho é ser mãe, mas até agora não apareceu um príncipe, então eu acho que eu vou adotar mesmo. Aí ele falou assim, fulana, Eu, na ô, casa que eu estava. Ângela, eu pensei que Oi. você fosse falar assim. Até agora não apareceu o príncipe, eu acho que eu vou de sapo mesmo. Eu pensei Adorei. que você fosse falar isso. Vai escutando. Aí Eu vou ele pede adotar para mesmo. chamar, aí ele pede para chamar o filho da dona da casa. O filho da dona da casa. Aí eu falei assim, por que você está chamando esse moço, seu Eugênio? Não, porque é com ele que você vai casar e ter seus filhos. Eu falei, que vergonha, não fala isso na frente de todo mundo, que chato. E eu falei, desculpa pro moço, né? Desculpa. Aí ele riu sem graça, né? Um rapaz de 20 e poucos anos e eu com 30. Enfim, foi realmente com ele que eu me casei a primeira vez. E tenho o Leonardo, primeiro filho, segundo o Vitor, né? E realmente foi com ele que eu vivi 23 anos. E foi com ele também que eu acabei voltando para a Alemanha, porque ele era estagiário naquele momento de uma grande empresa multinacional de papel e celulose, e ele foi convidado a trabalhar um tempo na Alemanha. E mais de 2 anos você pode levar sua família. E foi aí que eu fui com ele para uma cidade chamada Heidenheim, que falava um dialeto. Eu falava um alemão tão precário, tão arcaico, tão triste de ruim, que pensavam que eu falava um dialeto o tempo todo. Mas eu vivi uma experiência linda lá na Alemanha. Nasceu um amor tupiniquim em mim imenso. Amo meu país. Não tem alguém que ame mais meu país do que eu, sabe? Amo, amo. Amo essa terra, essas árvores, esse céu, esse povo. Não troco por nenhum outro. Sou brasileira com muito orgulho. Hoje minha família toda mora fora do Brasil, mas eu jamais vou abandonar o meu Brasil. Jamais vou abandonar a minha Cotia. Sou apaixonada. E é verdadeiro, é sincero. E foi assim. Aí, depois de 23 anos, a união se rompeu. Cada um foi para um lado. Mas também considerei esse momento de adversidade muito importante para entender muitas coisas e valorizar tantas outras. Que, em primeiro lugar, você tem que ser feliz. Sim, Mas o que sim. me deu coragem de ter coragem de dissolver essa relação foi um concurso público que eu prestei em começo de 2000. Aí eu perguntei para as pessoas, quer Isso dizer, até eu que, nunca vou ser... isso até que eu ia te Pode falar. perguntar, Ângela. Aí você, no período de casamento, você se casou e você abandonou a carreira, abandonou Sim, as passarelas. Ah, falando em sim, passarela, ó, mandar um beijão para Renata Brás, que está aí com a gente, a que ciumenta da linda. Praça é Nossa. Rê, beijão, obrigado, viu? E ela Tem amor escreveu aí, para todas, Renata. tô amando a história, escreveu aí agora há pouco. Que bom, Que que bom. maravilha. E aí você abdicou E, então da sua função na área artística e viveu o sim, casamento. só que na época que eu fiquei na Alemanha, eu aprendi a pintar seda. Então eu comecei a pintar fauna e flora brasileira. E eu fazia lenços de seda e echarpes para dar para as minhas amigas quando eu voltasse um dia para o Brasil. Só que as minhas amigas alemãs começaram a ver e se encantaram, porque era uma arte única, assinada. Nossa, mas isso é assinado, é feito à mão. Meu, elas usavam molde na época, e eu sempre gostei do movimento livre, muito, muito natural. E aí eu comecei a vender lá. Tudo que eu fazia para trazer para as minhas amigas, minha família, comecei a vender lá. Eu falei, nossa, isso daqui dá certo. Comprei um monte de tinta. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a pintar seda. Aí eu pensei, aí coincidiu também, minha mãe está entrando num momento difícil da vida dela com o Alzheimer. Né? Todas nós filhas nos casamos, fomos embora, minha mãe ficou sozinha, e essa solidão trouxe essa doença. Eu acho que é a solidão que traz essa doença, sabia? Uma doença muito ingrata, que você quer falar de você quer falar alguma coisa, mas ela não lembra nem de você. É uma doença difícil. Acho que para os familiares, porque ela volta a ser criança, né? E você quer aquele abraço de mãe, quer aquela palavra, orientação de mãe, e eu não tive mais. E aí, para ajudar a manter minha mãe, que passou a ter uma outra realidade, vendemos o apartamento dela, que nós tínhamos dado para ela, para ajudar às custas do tratamento dela, que foi muito caro. E eu comecei a trabalhar no Embu das Artes. Eu achei uma Hum, barraquinha lá, olha. tinha, tinha um artista, um grande artista, o Assis, do Embu, e o Assis me ajudou a ser o mediador para eu conseguir um espaço e ter uma barraquinha.
Nessa barraquinha eu fiquei 5 anos. Todos os domingos, lá ia eu, feliz da vida, com a minha barraquinha, mas já tinha 2 filhos. Mas eu ia lá, domingo, passava o dia vendendo minhas echarpes, gravatas, toalhas de lavabo, tudo com barrado de seda, uma coisa Olha. maravilhosa. 5 anos. E me ajudou muito minha mãe também. Foi nesse momento que eu falei para o pai dos meus filhos, eu gostaria de voltar a estudar. E eu era uma cliente de uma joalheria famosa. Um dia eu fui nessa joalheria, que ele ia me dar um presente. Eu fui nessa joalheria e eu ouvi as moças comentando que estavam precisando de uma pessoa para atender no balcão, uma balconista. E eram moças muito chiques que trabalhavam lá. Eu falei, eu posso me candidatar à vaga? Elas falaram, mas qual que é o seu currículo? Presta atenção. Eu falei assim, eu tenho inglês, francês, eu sou psicóloga, eu não tinha nem o ensino fundamental quase. Eu só falo português, eu não falo outra língua, eu engano todas. Mas eu falei, aí ela falou assim, mas não vai ser possível, não sei o quê. Aí eu entendi que era questão idade, que eu tinha que ser bonita e jovem. Eu já tinha 40 anos. Sim, Aí sim. eu usei o gancho para linkar. Falei, então, eu gostaria tanto de voltar a estudar, o que que você acha? Para que isso? Não precisa. Eu falei, não, acho que você vai ficar feliz quando nós estivermos numa roda de pessoas, amigos, você tem uma relação com pessoas intelectuais, acho que eu tenho que me colocar bem, eu tenho que falar bem, então acho que é importante eu voltar a estudar para ficar melhor do seu lado. Olha a tática, porque muitos homens falam, você está bem, não precisa de nada, fica aqui, né? E eu usei essa estratégia para ele ficar bem também diante da sociedade, que ele estava com uma mulher inteligente, culta. Sim. Voltei a estudar. Fui fazer meu supletivo lá em Osasco, no Anchieta. Fiz meu supletivo, fui a melhor representante de classe. Aí fui para a faculdade, novamente fui representante de classe, fui a melhor aluna, Richard do céu. Olha. Como eu amei aquela fase. Como era lindo estudar, não perdi uma aula, me dediquei, mas é maturidade, né? Então eu fico É, triste, mas também os professores hoje são maravilhosos. Os professores de sim. antigamente não eram cativantes como são hoje. Hoje tem uma estratégia toda para te ensinar, tem inteligência, né, intelectual. Inteligência é fundamental. Eles usam muitos recursos para nos cativar como alunos. E Sim. aí eu voltei a estudar, e naquela época que estava tudo muito fresco na minha cabeça, teve um concurso público para professores em Cotia. Que Eu foi a falei, ai, grande. vou prestar o concurso. Peraí que eu pulei uma parte importante. Quando eu estava terminando a faculdade, me falaram que eu podia ganhar um dinheirinho sendo professor eventual. Aí eu falei, me explica isso. Você vai na escola estadual e espera lá. Com certeza vai faltar um professor. Aí você entra na sala e dá aula. Eu falei, mas vou dar aula de quê? Ela falou, do que for, porque aula eventual não precisa ser da disciplina que faltou. Você só não pode deixar o aluno ocioso. Cheguei na escola, a coordenadora falou assim, do Ari Bolzan, no Parque São Jorge. A coordenadora falou assim, eu tenho esse muro aqui, eu quero tanto fazer alguma coisa, as pessoas picham, precisa de ter árvore. Eu falei, o que você pensou em fazer no muro? Ela falou, eu pensei em fazer um mosaico, uma coisa assim. Eu falei, eu sei fazer, nunca tinha feito um mosaico, nunca. Eu falei, eu sei fazer mosaico, que ótimo, vou fazer mosaico então. Eu falei, meu Deus do céu, que me deixe dessa escola. Comecei a fazer o mosaico do Ari Bolzan. Aí eu ia para as caçambas, ensinando os alunos que a gente deve recuperar cacos. Nós somos um monte de cacos hoje, Richard. E nós não podemos nos desprezar. Nós devemos nos reconstruir o tempo todo. Esse caco é só nosso. Esse remendo é só nosso, né? Então aí que você fica legal. Porque você sem recorte, você é simples, né? Eu sinto que você fica grande, fica forte, quando você tem tudo remendado e tem a memória de todos esses espaços que você percorreu na vida. Aí eu falava sobre isso, falava por que nós vamos colocar um símbolo do câncer de mama, falávamos sobre tudo nas aulas, fui lá na lojinha, comprei cimento e cola e começamos a fazer o mosaico. Está lá até hoje, está Olha que preservado legal. até hoje. Aí a Juliana, uma jornalista importante da revista Circuito, ela faz uma reportagem daquele mosaico. E a diretora, a presidente da PAI, Ana Maria,
a Pai Cotia, ela viu aquele mosaico e falou, nossa, é lindo, será que você pode vir aqui na Pai para eu te conhecer? Eu falei, claro. Será que você poderia fazer esse mosaico com os alunos da Pai? Eu falei, tá bom, claro. Aí fui. Aí ela me contratou. Aí eu Que saí do legal. Aribozan e ela me contratou como professora da Pai. Mas daí eu prestei o concurso e passei. Passou. Aí o secretário da Educação na época de Cotia falou, Ângela, você passou no concurso, você é professora de arte, venha para nós que no SEIC, outra escola especial municipal, o SEIC precisa de você. Então, a minha fase inicial, meu berçário na educação, começou com crianças especiais e eu sou apaixonada, né? Amor incondicional está ali. Pessoas incríveis que eu conheci, me afeiçoei a todas elas e foi na minha vida. Aí teve o desenlace do meu... Eu estou pulando alguma fase que você gostaria de saber? Não, tá ótimo. Tá bom? Agora essa fase aí do acesso ao serviço público, né? Essa parte é bem interessante. Mas você terminou o seu casamento antes de você acessar como servidora pública aqui em Não, Cotia? não. Não, você... Eu vou te contar. Eu estava fazendo naquela época, Richard, a minha pós-graduação em arte-terapia junguiana, na Unip. E quando eu fui fazer arte-terapia, para ser ter uma pós-graduação, porque eu acho que tem que dar uma sequência, né? Eu acabei fazendo uma terapia comigo. E o que eu vivenciei naquelas aulas, eu estava me reconhecendo, estava me conhecendo, foi um mundo novo que eu conheci, mas assim, fiquei tão grata, porque eu acho que se o mundo pudesse fazer terapia, deveria fazer. Às vezes o acesso, né, às questões financeiras são caras, mas se você pudesse fazer que seja uma terapia mensal, nossa, como foi importante para mim. Como foi importante para mim me conhecer e saber das minhas necessidades do meu coração, da minha alma. E foi aí que eu pedi para essa dissolução desse casamento, né? Na época, ele disse assim, você não está bem, você não está bem, você está convivendo muito com essas crianças especiais, você está comprometida, você vai fazer um teste. Você vai para o psiquiatra. Não, ele falou que eu ia para o psicólogo. Eu falei, não tem problema. Eu já sabia que eu tinha que desenhar uma casinha com sol amarelo, com crianças brincando no jardim. Era assim que eu já sabia. Eu era muito esperta. Eu pensava que eu era esperta. Eu era uma tola. Eu cheguei no endereço que ele mandou eu ir. Tinha uma médica psiquiatra que ela me aplicou um teste chamado teste de Rorschach. Esse teste de Rorschach, Richard, é terrível. Se você... Tem pessoas muito importantes que cometem crimes horríveis que se submetem a esse teste para dizer que ele era tantã. E aí ele vai para uma outra situação, não vai para um presídio comum, sabe? Entendi. Esse teste, ele é inquestionável em todos os tribunais do mundo. Teste de Rorschach. Sabe como que é? Sabe criança que pega uma página de sulfite, põe umas tintas e daí você borra, põe uma outra folha, borra e vira um borrão só de várias cores? Sim. O teste de Rorschach é isso. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu não tô vendo nada. A mulher tá me perguntando o que eu tô vendo. E eu pensei que ia ser casinha, solzinho amarelo e criancinha no jardim. O que eu falo agora? O que eu faço agora? Ela tá mandando eu ver. Ela tá perguntando, então eu tenho que ver alguma coisa. Quer saber? Deixa comigo. E eu sou muito criativa, isso é uma característica minha. Aí eu falei, olha, aqui tem uma bailarina, aqui tem um jardim, olha aqui. E eu mostrava para ela e eu realmente via essas cenas todas. Depois de 30 dias, eu estava na PAI na época, eu falei com o Rogério, psicólogo, eu falei, estou muito ansiosa, hoje sai meu teste de Rorschach, eu quero saber o resultado que eu tenho que apresentar para minha advogada, o advogado e tal, que ele ia, com certeza, ele ia me conter nesse exame. Por quê? De médico e louco, todos nós temos um pouco, né? Aí, quando eu falei para o Rogério, que eu tinha feito, o Rogério, psicólogo da PAI na época, que eu tinha feito esse teste, ele falou, nossa, esse teste é muito grave, você não podia ter feito. Porque eu estava numa confusão, numa dificuldade mental tão grande, era um conflito tão grande que eu estava vivenciando, ninguém separa sem muitas dores.
Aí ele falou assim, nossa, esse teste pode te interditar. Aí eu fiquei muito preocupada. Aí quando chegou a noite, que eu fui pegar o resultado, eu tenho o resultado até hoje, fala que eu não sou, que eu não era louca, que eu não ia desenvolver a loucura. Ele afirma até se você vai desenvolver a loucura. Você acredita? Mas Olha, afirmava que eu estava passando por um conflito naquele momento, que eu precisava de fazer uma terapia em grupo, mas que eu estava bem, só estava muito triste e precisava da terapia para me ajudar a, a ficar melhor emocionalmente. E aí foi esse turbilhão de coisas, né? E nesse momento aprovada no concurso público. Olha como Deus é maravilhoso. E aí eu perguntei para as concursadas, eu não vou ser mandada embora nunca? Eu vou ter sempre dia 30 meu salário? Vai. Você só não pode nem matar nem roubar. Legal. Por quê? Eu, como manequim, era freelancer, autônoma, então eu sim, nunca descansei um dia. Sábado e domingo eu trabalhei direto, porque eu precisava do recurso para minha mãe. E aí, como na Feira do Embu eu rezava para vender, nunca tive um recurso, um apoio, uma segurança profissional. Menino, quando eu falei, vou ter para sempre, dia 30 um salário, eu falei, graças a Deus. Aí eu tive força e mais coragem de peitar essa separação. Porque eu não sim, podia ficar com ele só pelo que ele me proporcionava de conforto sim. material. Eu precisava ser feliz, né? Precisava me conhecer mais. E esse desabrochar da minha vida veio aos 40 anos. E aí minha vida se abriu, né? Aí eu fui para a cultura de Cotia, da cultura, fiquei pouco tempo na sala de aula. Sinto falta. É um lugar sagrado, muito importante. Um professor é muito importante na vida de uma pessoa, na vida de muitas pessoas. Ele é inesquecível, né? Sim. E até quero saudar a forma que todos os professores se reinventaram nesse momento de pandemia, dar aula online. O que é isso? Que desafiador. Estão dando conta, graças a Deus. Mas é isso, e minha vida foi assim, sempre pautada na surpresa. Muitas adversidades surgiram, Sim. mas eu só respeito. Eu choro por um dia pela adversidade que acontece. Eu não passo assim, não é nada, não, é alguma coisa É. importante. Eu tenho que respeitar esse momento. Mas eu acordo e o dia está aí brilhando. Eu tenho que aproveitar. É um milagre o dia de hoje, né? E aí, era a terceira candidatura minha que ia sair para candidata a vereadora, Richard. A Olha, terceira vez. É muito difícil mulher na política. Todo mundo fala, mulher na política, ok, não é isso que eu ia, fácil. isso até que eu ia te perguntar, Angela. Aí são 20 anos, 25 deu, né, nessa história toda, né? 25 anos já como servidora pública? 25? Sim, Isso? quase Você isso, entrou quase aos isso. 40, né? Quase isso, né? Quase É aos 25 anos. 40 fui, voltei a estudar. É aos Ah, tá. 45 passei no concurso. Então, 20 Por aí. anos. Então, Isso, são 20 20 anos. anos de vida pública e essa evolução que você, né, hoje tem feito um trabalho bacana demais aqui em Cotia, em prol da mulher, em prol da emancipação social, profissional das mulheres, a atuação também junto aos direitos humanos para que as pessoas tenham vez e voz, que isso é muito importante, não é? E como é Isso. isso para você hoje? É muito carinho que eu tenho, muito respeito e por toda essa dignidade que a gente resgata agora, né? Mas você percebe, quando você se esconde nas suas dores, você não faz nada de benefício nem para você, nem para ninguém. E É, quando você fala das suas dores, você fala com sentimento de pertencimento, né? Você fala com. Não tem faculdade de dor, tem? Não tem. não A dor tem. aparece de um jeito para você, de outro jeito para mim. E quando ela aparece, você tem que falar por ela. Você tem que lutar por ela. São muitas pessoas que estão com essa dor naquele momento. Quando eu estive numa Conferência Nacional da Saúde, há 3 anos atrás, em Brasília, eu fui procurada por um grupo de mulheres trans, politizadas, muito bacanas, e elas sabiam do atendimento que eu já dava às garotas que trabalham com sexo aqui em Cotia, que foi tão curioso, eu vou te contar, você vai morrer de rir. Uhum. Eu tenho um médico sensacional aqui em Cotia chamado Bafili. É um grande médico, ginecolo, Ginecólogo, gine- ginecologista. ginecologista, um grande Isso. médico clínico geral. E ele falou para mim, Ângela, quando você encontrar alguém com necessidade, pensando em fazer um planejamento familiar, o DIU está aqui, eu coloco o DIU, vamos trabalhar, vamos promover, porque até fazer
uma laqueadura, às vezes tem tantas considerações que tem que levar em conta, o mesmo parceiro, tantos anos, tantas cesáreas, que é difícil para a mulher. A vasectomia, os homens têm medo. Então, vamos pensar também no DIU. Perfeito. Aí eu fui lá no ginásio, encontrei com as minhas amigas. Eu sempre me coloco como sendo uma delas. Quando eu falar de negro, eu sou negra. Quando eu falar de trans, eu sou trans. Quando eu falar de preto, eu sou preta. Enfim, eu sou tudo. Porque eu me coloco em todos os lugares de verdade. Aí eu estava conversando com as minhas amigas e falei, então, é importante a gente se preservar. Às vezes uma camisinha estoura, pode vir uma gravidez indesejada. A gente tem que tomar muito cuidado com HIV. A gente não está mais falando, mas está acontecendo. A gente tem que ter cuidado. Falando. Richard, foi 1h30 de conversa, a primeira vez. Aí eu falei assim, mas no entre meio dessa conversa eu falava, estou atrapalhando o movimento, vocês querem trabalhar, estou aqui, fica à disposição. Não, tá bom demais o papo, pode continuar. Elas atendiam seus clientes e voltavam. Aí elas falaram assim, a gente tem que conversar com você uma coisa muito importante, Ângela. Eu falei, fala. Nós somos trans. Eu falei, ai. Eu falando do DIU para vocês. Aí nós rimos muito. Eu achei isso fantástico. Aí eu falei, doutor Bafini, não vou trabalhar com essas meninas com o DIU, ok. Foi lindo, né? Elas lindíssimas, todas lindíssimas. Só eu sou ímpar, eu concordo. Aí eu em Brasília, elas sabiam do trabalho que eu fazia aqui com as minhas amigas. Aí elas falaram assim, eu falei, eu preciso saber de políticas públicas, o que vocês, mulheres trans, querem que eu faça por vocês. Eu não posso só ir levar a camisinha, né? Mas hoje eu falo para elas darem camisinha para os rapazes, viu? Eu levo a camisinha hoje para ela dar para os rapazes. Mas essa história foi boa, viu? Foi fantástica. Essa história foi boa. Eu vou fazer que nem meu amigo Duda aí, que semana passada foi o nosso entrevistado. Ele se emocionou uma hora e ele abaixou assim. Eu vou abaixar até pra rir. Mas foi muito legal. E aí, elas me disseram assim, Ângela, nós precisamos que você fale com nossas famílias. Eu falei, como? Me fala isso. Na estatística, a mulher trans vive 33 anos. Ela será assassinada ou ela vai morrer. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Porque quando para aquele carro, Richard, quem está lá dentro, o que vai fazer com ela? Ela não sabe. Quantas pessoas tem ali? Será que vão fazer amor com ela? Eu acho que fazer amor é com amor, né? Não é amor, é uma outra coisa. E eu tenho muita preocupação com a vida dessas meninas. Por quê? Nós famílias, excluímos aquele filho gay de casa. Porque a igreja, foi quando elas me disseram, diante da estatística, elas disseram, fale com nossas famílias, mas fale com as igrejas. Em todas as igrejas que eu estou presente, que eu tenho oportunidade de ter voz, eu falo, respeitem nosso filho gay, nossa menina. Ela não vai ser menos filha. Ela é assim, ela gosta de meninas e teu filho gosta de meninos. Ele ama simplesmente, né? Não tem pecado, não tem erro. O erro social, para com isso. Você está jogando fora uma criança que não sabe nada da vida, que vai ser explorada pela droga, pela prostituição. Eu não sei o que vai ser dessa criança. Nós não podemos jogar fora ninguém mais. Sim. Nós somos poucos nesse planeta. Nós precisamos nos multiplicar. Mas a escola também é um espaço que deve ter acolhimento importante para essa criança. Porque a evasão escolar também nos faz foragir, sabe? Vou embora dessa escola, aqui todo mundo me chama de viadinho, de sapatona, eu vou embora daqui. Então, nós da escola temos que falar muito sobre isso e não abandonarmos ninguém. Escola é espaço de educação. De ensinar o respeito é na família também. Então a família, a escola, a sociedade tem que falar da tolerância. Nós não Já pensou se eu fosse igualzinha a você? Ia ser muito chato, Robson. A gente não ia ter nem nada para falar. Você nem ia me chamar para esse momento de live, né? Sim, nós com somos certeza. Diferentes. E essas diferenças são atraentes. É importante valorizar. Mas será que nós
Até quando nós vamos perder um juiz gay? Você viu agora o governador do Rio Grande do Sul, quando ele se coloca? Vi. Né? Então, muitas pessoas estão se colocando porque nós temos que nos espelhar, temos que ser espelho para outras pessoas. Não podem só nos dar um palco para nós representarmos o tempo todo. Nós podemos operar corações, nós podemos estar num tribunal como juízes, nós podemos tudo, se o estudo não nos abandonar. E se nós não abandonarmos o estudo. E as famílias também não jogar a gente fora. Exatamente. Ângela, nós estamos já partindo para o finalmente, porque senão o Instagram ele cai a nossa live e a gente não consegue salvar. Mas é importantíssimo o que você falou. Realmente nós educarmos mesmo as igrejas, sejam quais forem. Educarmos as igrejas nessa questão de orientação sexual, das diferenças, da diversidade, para que as pessoas tenham respeito pelas outras. Porque como uma igreja, né, é um local de se pregar o amor de Deus, ela vai e discrimina as pessoas, rotula, não é? E as escolas também são fundamentais, você disse tudo. Nas escolas, desde cedo, eu vejo que vem avançando, porque eu tenho sobrinhos, tenho os meus sobrinhos por consideração, que são meus vizinhos aqui, adolescentes. Eu vejo que esses jovenzinhos, eles estão mais inclusivos, né? Então ali as turmas são completas. Na nossa época era totalmente diferente, né? Tinha o gordinho, o negro, todo mundo separado, o gay... O quatro-olhos, a girafa... Exatamente. E aí as diversidades, as diferenças ficavam de um lado e os considerados normaizinhos, né? Que nem sempre são normaizinhos, ficavam de outro. Então é fundamental na escola, na igreja, é fundamental. Você falou tudo. E essa questão aí, você até comentou do Eduardo, né? Do governador do Rio Grande do Sul. Hoje existe também essa questão das críticas, né? Que nem a forma como ele fez ali, abriu a questão da orientação sexual dele, isso pouco importa. Eu tenho visto iguais criticando iguais. A forma que falou não era assim, porque a forma melhor foi a outra. Ou ele não deveria ter falado nada. Ele está com pretensões para 2022. Gente, vamos parar, vamos desconstruir isso para avançar. É isso que nós precisamos, não é, Ângela? É mais integração e respeito pelas outras. Porque tem coisas que às vezes tranca a garganta da gente, a gente tem um medo, a gente tem que parar de ter medo, a gente não está prejudicando ninguém, né? Simplesmente a gente ama incondicionalmente, amor é isso, né? Não importa a cor, não importa a pessoa, a gente tem que amar e pronto, e respeitar todas as vidas. E é isso que eu penso, Richard. Hoje eu sou mãe de um menino chamado Francisco, de 1 ano e 4 meses, né? Com a minha companheira Renata, sou muito feliz. É um lar de quase 15 anos que nós temos e sou muito feliz. E eu desejo que todas as pessoas sejam felizes e se amem, se respeitem. Com certeza. E até mandar um beijo para a Rê, que eu adoro muito. Obrigada. E a sua Francisco também, lindo, não conheci só por foto, mas ele é lindo, né? E quero um dia estar aí com vocês, esperar tudo isso passar, essa pandemia passar. Sim. E Cotia, para a gente ir encerrando, Ângela, o enfrentamento ao Covid, como está, Cotia? Como você tem trabalhado, atuado junto ao Rogério? Um grande abraço para o Rogério, para a Mara. Obrigada. Olha, nós ficamos... Se eu falar que eu fico feliz com estarmos avançando, feliz ninguém está, né? Nós não gostaríamos de estar passando por esse momento, não gostaríamos de nada disso, interrompendo uma outra política programada para desde o começo do ano, mas Deus fez assim, vamos respeitar. Nós temos vacina, nós trabalhamos com agendamento. Você vai me entender, quando você fala, é difícil o agendamento, está complicado, está congestionado. Temos quantas pessoas com 100 anos? Temos poucas. Vamos pensar assim, faz de conta que nós temos 10 pessoas com 100 anos. Agendou rapidamente. Quantas pessoas com 40 anos? Um monte. Nosso país é jovem, né? Então, realmente congestiona a linha. É muito difícil. Eu ficaria também um pouco irada, mas tem que insistir. Até sugiro que entrem de madrugada, que é um horário mais ocioso. Entrem bem cedinho. Nós estamos com uns 40 anos, né?
Nossa vacina está segura, nós temos todo um regimento, a vigilância muito severa. O doutor Magno é um cara muito sério também com a questão. O Rogério exige essa seriedade, com validade. Nós já mostramos toda a nossa documentação, todas as nossas vacinas estão ok. Estamos vacinando todo mundo e queremos todo mundo saudável. Mas eu preciso falar também do nosso pesar pelas vidas, pelos amores que partiram de todos. Temos muitos amigos, muitas pessoas conhecidas e desconhecidas, mas ao mundo, né? Nós devemos esse pesar. Estamos aqui, que bênção estarmos aqui. E por estarmos aqui, devemos nos dedicarmos muito nessa proteção, nessa máscara, para não contaminarmos ninguém, para não nos contaminarmos. Usar máscara sempre sim, álcool sempre sim, lave a mão com sabão sempre que possível e se preservar. Evite festas, pelo amor de Deus. Evite namorar nesse momento. Não é momento de se aproximar, infelizmente. É um momento mais reflexivo, introspectivo, que você volta para sua casa, volta para suas coisas, relembre das suas coisas boas, refaça-as mais vezes. E nesse momento é um momento de muita preocupação na questão de nós não aumentarmos esse contágio. Então, nós não acabou, não passou, ela está aí. Tem uma grande amiga que vai ter alta amanhã, se Deus quiser, mas ela está tão presente no nosso dia a dia, é como HIV, né? Não existe mais, vamos transar sem camisinha. Não, eu acho que é uma coisa que vai mudar para sempre nossas vidas. Não sei se vai ter um momento que a gente vai andar sem máscara, não sei. Mas eu espero que todos sejam vacinados o mais breve possível. E Cotia está de parabéns. Cotia está de parabéns. Está um trabalho muito lindo, muito coordenado, com muita responsabilidade, muitos profissionais comprometidos. Está mesmo. Eu tomei a primeira dose semana passada e eu agendei pela internet. Eu fiquei tentando e, assim, consegui de um dia para o outro. Que horário você conseguiu? Às 14 horas. E, assim... Que sorte! Tá vendo? Pouquíssimas pessoas na fila. Foi maravilhoso. Não foi o drive, né? Foi presencial mesmo. Assim, estive lá no posto de atendimento lá aquele bairro bem distante, quase em Itapecerica da Serra. Ituquera, não, é um nome diferente. Itapevi? Não, perto Itapevi, de... Não, um bairro perto de Itapecerica da Serra já, divisa com Itapecerica, Cotia. Itapeva, é um nome diferente, que Cotia parece que não, mas é grande, viu, gente? Ok. Mas foi maravilhoso, tinham 5 pessoas só na minha frente, foi maravilhoso mesmo, tá de parabéns, viu? Parabéns. Só uma observação interessante, quando você coloca lá, quero me vacinar no posto, por exemplo, no posto do centro, que é em frente à prefeitura. Se lá não tem vaga, põe encerrado. Aí você vai para a Granja Viana, aí você vai para outra unidade. Nunca acho que só se daquele posto que você se inscreveu acabou a inscrição, você vai para outro lugar, tá bom? Ó, Maria Lúcia me ajudando aí, a Maria Lúcia que é de Cotia também. Caputeira. Caputeira! Caputeira. Eu não conhecia Caputeira. Não conhecia. Caputeira. Gente, Caputeira, isso, Caputeira. Divisa com Embu, isso mesmo. Divisa com Embu. Eu falei Itapecerica. Embu. Itapecerica, tá por ali. Gente, mas olha, vocês gostaram dessa live com essa pessoa formidável, ó. Teve uma carreira de sucesso, desfilou para o Denner, para o Clodovil, participou de programas de TV, morou fora, trabalhou fora, teve uma vida brilhante, foi estudar depois dos 40, ingressou no serviço público, é uma funcionária de carreira, deu aula, viveu a nossa dificuldade ali, trabalhou como artesã, como vendedora ali, ambulante em Embu das Artes, e hoje é vice-prefeita de Cotia, né? Casada com a minha querida linda. Eu amei que você falou. Peraí, você falou que eu fui ambulante. Olha que lindo. Achei importante isso. Ambulante, isso mesmo. E parabéns, mais que isso, porque é importante dizer, porque você vivenciou tudo para entender qual é a dor, porque a dor do outro, por isso que é a sua. Né? É isso aí. Vou falar de você e da Rê agora. Antes, agradecer todo mundo aí de Mairiporã, agradecer a Adriana Colim, que está aqui com a gente, participando aí, escrevendo.
Dri, tô sem óculos, não dá para enxergar, mas depois eu vou ver certinho o que você escreveu. É, agradecer a presença de todos, Maria Lúcia aqui de Cotia, todo mundo, porque pessoa como você, Ângela, são dessas pessoas que a gente tem que ouvir, compreender e aprender, porque são pessoas realmente que despertam talentos, transformam vidas. Eu tenho uma passagem muito importante na minha vida, você deixou a sua dor, que aquele dia você não estava bem, apesar de você não ter me dito, você não estava bem, você deixou a sua dor e veio aqui na minha casa me acolher. Jamais vou esquecer o que você fez por mim. Naquele momento, você sabe qual. Eu que te conheço, participando da luta pela adoção tardia. Estivemos aí Sim. com as nossas faixas já ali na Paulista, Sim, né? sim. Juntos. Então não é de agora, né? Já é uma amizade, um respeito, um carinho já realizado aí, né? Efetivo de anos. E a Rê também, agradeço demais toda a torcida, o abraço acolhedor, sempre comigo, sempre o carinho, viu? Sempre. E eu quero te dizer, minha amiga, que eu tô aqui, eu te parabenizo, que história maravilhosa, tá todo mundo mandando coraçõezinhos. A Adriana Colim colocou agora, Adri, ouvi aí, luz total, ó, luz total. Maria Clara Ângela, um beijo de brigadeiro para você. A Adriana colocou, precisamos ser luz, sim, Dri, precisamos ser luz. Eu quero te agradecer demais a sua participação aqui. A gente já está encerrando. Agradecer a participação de todas e todos que estão aqui, da minha equipe, do Grupo E-Social, porque ninguém faz nada sozinho, que são todos loucos como eu e estão acreditando aí nessa melhoria, nesse aquecimento do nosso país aí, sob o ponto de vista de atuação, sob o ponto de vista de trabalho. Acredito aí nas minhas loucuras, como é a Casa do Futuro hoje, que atende a população em situação de risco e vulnerabilidade social em vários cantos aí, várias cidades da zona rural, nos bairros mais distantes das cidades, levando acesso aos direitos sociais, né? Fazendo como você faz, fazendo com que pessoas tenham o acesso aos seus direitos sociais, muito né? Bem, e muito bem. tenham voz e vez, assim como você faz. Ângela, eu quero te agradecer imensamente a sua participação. Parabenizar também a Lúcia Naff, que está aqui, a nossa grande amiga Lúcia Naff, lá de Mairiporã, que lutou bravamente, né? Você falou aí da questão das vítimas de Covid, nós perdemos a Leila Cairala, uma grande amiga, que trabalhou frente ao social por muitos anos, lá de Mairiporã, e essa semana teve a votação, né? Foi aprovado o nome da Secretaria de Desenvolvimento Social de Mairiporã, levar o nome dela. Ela que trabalhou há mais de 30 anos aí pelo social. Parabéns. Então, parabenizo aí a Lúcia pela essa conquista, né? E por proporcionar essa honraria à Leila Cairala. E também avisar a todas e todos, e avisar a Ângela também, que o nosso convidado de sábado que vem é o ator Bicudo, Newton Bicudo. Ele estará conosco aqui, é tanta coisa para lembrar. Newton Bicudo, ele estará conosco aqui falando a respeito da sua trajetória profissional e da sua vida aí, com mais uma história que desperta talentos e que transforma vidas. Ângela, muito obrigado. Deus abençoe. Que história linda. Um beijo no Francisco, um beijo na Rê, na sua família. Tá? Deus abençoe todos nós, que mantenhamos sempre firmes e com fé. Tudo pode mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. Muito obrigada para todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado. Sábado que vem estaremos juntos, então. Tá bom? Beijão para todo mundo. Feliz sábado. Aproveitem. Feliz sábado. Tchau, aproveitem. Tchau. Tchau. Um beijo, Ângela. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.